Olá, bom dia! Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja contigo, juntamente com sua família. Estamos iniciando a nova edição do projeto da Jornada Bíblica Despertar com Deus. Você é muito bem-vindo ao nosso canal. Agora nós vamos compartilhar diariamente os estudos de cada capítulo da Bíblia através deste canal do YouTube para aqueles que desejam ter um encontro diário com Deus ao despertar. Nosso projeto tem o objetivo de ajudá-lo a desenvolver um relacionamento contínuo, diário com Deus através da sua palavra, capítulo por capítulo. E você que está chegando ao projeto, seja muito bem-vindo. E aqueles que já participaram de nossa jornada bíblica anterior, também sejam bem-vindos para esta nova edição, esta nova temporada da Jornada Bíblica. E hoje nós vamos iniciar, então, nossa jornada bíblica com a introdução ao livro do Gênesis. Sempre que iniciarmos um novo livro, nós vamos dividi-lo em duas partes. Primeiro, vamos estudar a introdução, aprendendo mais detalhes sobre cada livro. Como vamos iniciar em Gênesis, o primeiro livro, então hoje vamos juntos considerar este ponto inicial. Vamos lá, então, pela graça de Deus, para o nosso ponto de partida, nosso primeiro passo nesta nova jornada. Despertar com Deus. O livro do Gênesis revela quem somos em um mundo com muitas vozes, tentando nos tirar a dignidade concedida por Deus, nos diminuir, nos confundir. Moisés, o autor do Gênesis, se aproximou dos escravos israelitas no Egito e apresentou este livro, o Gênesis. Talvez Gênesis seja ainda mais necessário hoje a nós, nestes últimos dias, do que foi para o primeiro público-alvo, que eram os israelitas escravos. Gênesis revela nossa nobre origem quando estamos submergidos numa sociedade que debate ideias degradantes, procurando obstruir os princípios divinos que nos dão valor e sentido à vida. Teorias diversas existem no mundo, querendo confundir e nos distanciar de Deus. O livro de Gênesis, falando do seu título, serve de forma perfeita como introdução a todo o conteúdo. A palavra Gênesis, no grego, Gênesios, significa origem, fonte, e no hebraico, Bereshit, é a primeira palavra do livro, princípio. Nossa vida, amados, é cheia de começos e fins. Ambos são essenciais para o que ocorre durante todo o percurso. Se o começo não fosse importante, a gente poderia começar por outra etapa, mas sempre o começo marca, então, o início de uma jornada. O primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, que no grego traduz a complexa e rica palavra hebraica, Bereshit, começa com Deus, a síntese da perfeição e a garantia
de um ótimo fim. Assim, o nome Bereshit não indica apenas o princípio, mas uma sequência cronológica. Também refere-se a um fundamento para tudo que vem depois. Olha, porque é tão importante o livro do Gênesis como o primeiro da Bíblia. Ele é o fundamento para tudo que vem depois. O autor deste livro, embora não é mencionado na Bíblia diretamente, mas testemunha que Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, incluindo Gênesis. A tradição judaica e cristã aceitam plenamente que Moisés é o autor deste livro. Falando da data escrita, a data mais aceita para a composição de Gênesis é em torno de 1400 a 1500 a.C. Essa data é estipulada com base em alguns detalhes internos do próprio livro e de outros livros bíblicos que mencionam eventos narrados em Gênesis. É interessante também entender o propósito do Gênesis. O público-alvo do livro do Gênesis foi o povo de Israel, sem dúvidas. Provavelmente foi escrito para encorajá-los durante o difícil período do Êxodo. Os israelitas estavam deixando o seu passado no Egito e partindo para conquistar uma terra prometida pelo Senhor. Por isso, o livro de Gênesis explica verdades fundamentais ao povo de Israel. Ele relata a criação de todas as coisas, o início da história da humanidade e a origem do próprio povo de Israel. O livro de Gênesis mostra como Deus escolheu os israelitas para um relacionamento exclusivo com Ele. O livro do Gênesis tem sido por vezes chamado de semente, enredo de toda a Bíblia. Sabe por quê? Porque a maioria das principais doutrinas da Bíblia é introduzida de forma semente no livro de Gênesis. Por exemplo, junto com a queda do homem, veio a promessa de Deus de salvação ou redenção, registrada no capítulo 3, verso 15. A doutrina da criação, a imputação do pecado, da justificação, da expiação, do sábado, da depravação da raça humana, da graça, a responsabilidade e muitas outras são abordadas neste livro de origens chamado Gênesis. Muitas das questões da vida são respondidas neste livro, neste primeiro livro da Bíblia. De onde viemos? A resposta: Deus nos criou. Por que estamos aqui? A resposta em Gênesis: estamos aqui para ter um relacionamento com Deus. E para onde vamos? Gênesis também responde que nós temos um destino após esta vida e após a morte também. Gênesis é atraente ao cientista, ao historiador, ao teólogo, à dona de casa, ao agricultor, ao homem e à mulher de Deus. É um começo adequado para a história de Deus e do seu plano para a humanidade da Bíblia. O livro de Gênesis, ele pode ser dividido em 2 seções: história primitiva e história patriarcal. A história primitiva registra a criação, a queda do homem, o dilúvio e a dispersão, até o capítulo 11. A segunda parte, a segunda seção de Gênesis, nos revela a história patriarcal, registrando a vida de 4 grandes homens. Abraão começa
no versículo 12, e vai até o capítulo 12 até o capítulo 25. Depois vem Isaac, Jacó e José, até a conclusão no capítulo 50. Falando sobre a aplicação deste livro de Gênesis, o tema predominante de Gênesis é a existência eterna de Deus e sua criação no mundo. Não há nenhum esforço da parte do autor, Moisés, de defender a existência de Deus. Ele simplesmente afirma que Deus é, sempre foi e sempre será o Todo-Poderoso sobre todos. Da mesma forma, temos confiança nas verdades de Gênesis, apesar das afirmações daqueles que o negam. Todas as pessoas, independentemente da cultura, nacionalidade ou língua, terão que prestar contas diante do Criador. Não obstante, por causa do pecado introduzido ao mundo pela queda, somos separados de Deus. No entanto, através de uma pequena nação, a nação de Israel, o plano redentor de Deus para a humanidade foi revelado e feito acessível a todos. Alegremo-nos com esse plano. Deus criou o universo, a terra e todos os seres vivos. Nós podemos confiar que Ele pode lidar com as preocupações de nossas vidas. Deus pode tomar uma situação difícil e até desesperadora, como aconteceu com Abraão e Sara, ainda sem filhos, e fazer coisas incríveis se simplesmente confiarmos e obedecermos. Coisas terríveis e até injustas também podem acontecer em nossas vidas, como aconteceu com José, descrito na parte final do Gênesis, mas Deus sempre vai fazer surgir um bem maior se tivermos fé nele e em seu plano soberano. Como Paulo escreve em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, amigo ouvinte da Palavra de Deus, além de ser uma leitura que cativa, Gênesis é uma narrativa essencial para a compreensão do restante das Escrituras. É fundamental crer no Deus da criação, o mesmo Deus que se revela em todas as Escrituras. Também é importante entender que Gênesis nos traz a verdade literal dos dias da criação. É essencial compreender também este fato. O sábado é outro tema fundamental, pois o Senhor que nos dá o sábado é o mesmo Senhor que nos dá a sua palavra. No Gênesis, nós também encontramos um tema recorrente no estudo da Bíblia. A criação e o casamento nos lembra que Deus não apenas criou pessoas, animais, aves e astros. Ele também instituiu um meio de relacionamento eficaz, o matrimônio. E, finalmente, Gênesis nos apresenta, além da criação e da queda, nos apresenta a redenção. A cruz nos dá esperança em meio à tristeza da entrada do pecado. E podemos ter a certeza que o mal não durará para sempre. Tudo isto, o livro do Gênesis revela-nos para nós. Agora, algumas curiosidades. O período de tempo descrito em Gênesis abrange um intervalo de tempo maior do que todo o restante da Bíblia. Você sabia? É realmente um livro
incrível que apresenta aí um relato, né, de mais de 2000 anos dentro deste livro. Deus é apresentado como Criador pelo menos 50 vezes, apenas nos 2 primeiros capítulos de Gênesis. O livro de Gênesis explica também a origem da circuncisão, a origem das 12 tribos de Israel, o concerto de Deus com Abraão, que é fundamental para entender o plano da redenção, e revela como os hebreus foram para o Egito. E, finalmente, nós também precisamos encontrar Cristo Jesus em Gênesis. E este livro claramente aponta para Cristo. Logo no capítulo 3, lemos que o próprio Deus anunciou que o descendente da mulher destruiria Satanás. A genealogia iniciada em Gênesis, no capítulo 5, encontra seu final no Novo Testamento com o nascimento de Jesus, no capítulo 1 de Mateus e no capítulo 3 de Lucas. Noé profetizou que os descendentes de Jafé seriam abençoados, encontrando a salvação por meio dos descendentes de Sem. No Novo Testamento, vemos o cumprimento dessa profecia na expansão do Evangelho pelo mundo, no capítulo 11 de Romanos. Paulo, na Epístola aos Hebreus, aponta para o fato de que o sacerdócio de Melquisedeque, lá no tempo de Abraão, Gênesis capítulo 14, tipificou o sacerdócio de Cristo. Paulo descreve no capítulo 7 de Hebreus. Por fim, também percebemos que logo no começo de Gênesis, o paraíso foi perdido pelo primeiro Adão e o pecado passou a assolar a humanidade. Já no Novo Testamento, vemos o último Adão, Cristo, restaurando o homem e também garantindo ao seu povo a vitória sobre o pecado. A Bíblia começa em Gênesis, mostrando o homem sendo privado da presença de Deus. Porém, ela termina mostrando o homem desfrutando da salvação eterna através dos méritos de Cristo. O homem não mais voltará ao Éden, mas habitará com o Senhor em um novo céu e uma nova terra. Por isso, amigo ouvinte da Palavra de Deus, nós precisamos estudar com atenção a Palavra de Deus, a começar pelo Gênesis, o princípio, o livro que nos traz este fundamento para todas as demais verdades da Palavra de Deus. Nosso próximo estudo será entrar nos detalhes do primeiro capítulo deste maravilhoso livro do Gênesis. Continue conosco, dia a dia vamos desfrutar e vamos extrair preciosos ensinamentos que cada capítulo nos traz da Palavra de Deus. Vamos orar juntos para concluir o nosso estudo de hoje. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo estudo de hoje, conhecendo um pouco mais sobre a história deste primeiro livro da Bíblia. Obrigado, Senhor, porque neste livro do Gênesis encontramos verdades essenciais para nossas vidas aqui e também para a vida eterna. Queira, Senhor, iluminar as nossas mentes com Teu Espírito Santo ao estudarmos capítulo a capítulo neste projeto Despertar com Deus. Que o Senhor abençoe cada participante,
deste projeto e que possamos ter a sua companhia cada dia de nosso viver. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor, obrigado pelo teu cuidado e tua salvação. Te agradecemos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, tenham todos um ótimo dia. E não esqueça, se você deseja acompanhar diariamente, inscreva-se neste canal e acompanhe. Você pode fazer parte também do nosso grupo de WhatsApp, grupo da Jornada Bíblica, e receber, então, diariamente os estudos deste projeto da Jornada Bíblica Despertar com Deus. E claro, também, se você gostou e puder, compartilhe com outras pessoas. Vamos espalhar a mensagem da Palavra de Deus. Um grande abraço, tenham um ótimo dia. Aqui, seu amigo e irmão, pastor Sérgio Bayer. Tchau, tchau.